A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só o nosso programa, não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela iniciativa de nos proporcionar, este canal de televisão, esta emissora e também as rádios, assim, que possibilita levar aos lares, às famílias, essa programação sadia e abençoada. Quero também louvar a Deus pela vida de todos os colaboradores da Rede Brasil, que têm proporcionado para nós essa oportunidade de poder desfrutar aqui durante 24 horas por dia desta programação sadia. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, a você que acompanha a nossa programação. Lembrando mais uma vez que se você deseja entrar em contato conosco, está aqui aparecendo o número do WhatsApp do nosso programa, que é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Estes 5 livros, mas são 4 profetas. Você sabe, né? Quais são os livros? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora são 4 profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E que coisa maravilhosa! Quando nós lemos a mensagem desses livros, nós percebemos, claro, eles têm um público-alvo original, a maioria deles falou para o povo judeu, mas essa mensagem também, ela aplica-se às gerações futuras e, na medida do possível, estamos estudando esses livros, essas profecias, interpretando dentro do seu contexto, mas trazendo aqui a atualidade, a contemporaneidade dessa mensagem para os nossos dias. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre a bondade de Deus para com Israel. Nós estudamos também sobre a oração pedindo a ajuda de Deus. E hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: novos céus e nova terra. Embora esse tema, sobre o novo céu e a nova terra esteja de forma mais detalhada lá no livro do Apocalipse, mas nós encontramos também no livro de Isaías, no capítulo 65, uma profecia acerca dessa criação ou dessa recriação do novo céu e da nova terra. Porém, é bom esclarecer que nesse texto de Isaías, capítulo 65, algumas profecias dizem respeito ao período do reino milenial e outras profecias dizem respeito ao estado eterno e perfeito, que são 2 períodos de tempo distintos, Dentro do cronograma profético, nós podemos entender que há muita semelhança, há muita similaridade entre o reino milenial e o estado eterno e perfeito. Só que há algumas diferenças básicas. Por exemplo, no milênio ainda haverá morte, no estado eterno e perfeito não haverá mais morte, não é assim? Então, vamos estudar essa profecia, porque cerca de 2.700 anos antes, 2.700 anos atrás, ou seja, 700 anos antes de Cristo, por intermédio do profeta Isaías, Deus anunciou a criação ou a recriação do novo céu e da nova terra. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 65 de Isaías descreve uma das profecias escatológicas mais gloriosas do Antigo Testamento. Nele, o profeta anuncia a criação do novo céu e da nova terra e descreve uma série de bênçãos que os salvos desfrutarão no futuro, tais como justiça, paz, longevidade. De acordo com o cronograma profético, algumas dessas promessas terão seu cumprimento no período do reino milenial e outras no estado eterno e perfeito, como veremos a seguir. Então, nós vamos ler esse texto hoje, estamos aqui com 3 versões da Bíblia, vai aparecer aí na sua tela a Nova Almeida atualizada.
mas eu tenho aqui a Almeida Revista e Corrigida e tenho também a Bíblia Viva. Na medida do possível, vamos ler nas 3 versões para nós termos uma compreensão melhor desta profecia maravilhosa, dessa profecia extraordinária. Mas antes de falarmos sobre esse novo céu, essa nova terra, essa recriação, eu gostaria de falar sobre a terra original, que é essa que nós habitamos hoje. Ora, você sabe, não é? No livro de Gênesis, principalmente nos capítulos 1 e capítulo 2, nos mostra a criação de todas as coisas. O livro de Gênesis, ele é conhecido como o livro dos princípios, o livro dos começos. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela como se deu a criação de todas as coisas. Deus, pelo poder da sua palavra, apenas falava e as coisas iam surgindo, iam aparecendo, iam sendo criadas. Você sabe disso, né? E disse Deus: haja luz e houve luz, e haja separação entre águas e águas, e apareça a porção seca. E assim, tudo ia sendo criado à medida que Deus ia falando, não é assim? Agora, essa terra original, criada por Deus, perfeita, tudo era bom, tudo era belo, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Olha que coisa maravilhosa. Essa declaração que tudo era muito bom não foi dos anjos, não foi de Adão, não foi de Eva, foi o próprio Deus. Ou seja, Deus, ao concluir a obra da criação, chegou à conclusão que tudo era muito bom. Porém, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra como o pecado entrou no mundo e passou a fazer parte da história da humanidade. Você sabe, você conhece essa história. Aquele anjo de luz que havia se rebelado contra Deus, havia sido expulso do céu através de uma serpente, enganou a mulher, dizendo que se ela comesse do fruto da árvore que Deus havia proibido, eles não morreriam, pelo contrário, seriam como Deus. E aí a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido, e a partir de então, uma série de tragédias, de catástrofes, passaram a existir a partir de então. Ainda no capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai perceber isso, o juízo, o castigo de Deus. A terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos, a mulher passou a ter filho com dores, o homem agora passou a sobreviver do suor do rosto, o homem agora tornou-se mortal. Uma série de tragédias e de catástrofes ocorreram a partir de então. E hoje é notório isso, é perceptível o quanto os fenômenos da natureza, não é assim? Mostra o quanto a Terra está vivendo um momento de caos, um momento de desajuste, de desordem. Você, através da mídia, você sabe disso. É seca, é enchente, vulcão, tufão, terremoto, maremoto, não é assim? Uma série de catástrofes que tem trazido muitas dores, sofrimentos, tragédia para a humanidade. Você sabe disso. Mas que coisa maravilhosa. O Deus que criou há de restaurar todas as coisas. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e com exclusividade em Isaías capítulo 65 e em Apocalipse capítulos 21 e 22. Então, aquilo que começou muito bom, aquilo que no início era perfeito, onde não havia caos, onde não havia desordem, onde não havia catástrofe, no final de tudo, eu posso dizer assim, vai concluir melhor ainda, porque Deus há de restaurar, há de recriar todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Vamos ler a profecia de Isaías, capítulo 65. Veja o que diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 65, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Agora, caso você queira melhores informações, você pode ler todo o capítulo, né? Mas a partir do versículo 17, a palavra de Deus diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Glória a Deus, jamais haverá memória delas. Bem, deixa eu explicar esse texto de duas formas distintas, né? Ou em duas etapas distintas. Primeiro, vamos falar sobre essa promessa de Deus,
que vai criar novos céus e nova terra. E isso me faz lembrar aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo de número 21, que é um dos textos mais belos da Bíblia. Glória a Deus. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele teve muitas visões, e ele viu muitas catástrofes, ele viu muitos terremotos, estrelas caindo do céu, guerras, muitas catástrofes. A partir do capítulo 6 até o capítulo de número 18 do livro do Apocalipse, ele registra diversas coisas, tragédias, cataclismas, catástrofes que ocorrerão no futuro. Mas lá no capítulo 21, ele diz, versículo 1, né? E vi um novo céu e uma nova terra, glória a Deus, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bem, aqui há uma discussão teológica, né? Porque alguns teólogos entendem que é uma recriação mesmo. Deus vai criar outro planeta, outra terra. Há um segundo grupo de teólogos que acredita que Deus vai restaurar, não é assim? Que o planeta Terra será a mesma, mas que haverá uma mudança ou uma transformação. Bem, nós vamos ter que aguardar o futuro para a gente poder ter essa dúvida ou ter essa conclusão. Mas eu prefiro acreditar que é este planeta mesmo que será restaurado. Creio que todas as coisas que Deus tinha de criar, já criou lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 12, como está registrado. Então, o que nós cremos é que essa terra será restaurada. De forma que João, ao ver essa nova terra, essa restauração, ele diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, lá no final, depois do milênio, nós vamos perceber isso, que essa terra será restaurada, transformada. O Deus que criou há de recriar, restaurar a terra e os céus. Mas há algo muito interessante aí nesse versículo 17, nessa parte B, onde o profeta diz, ou Deus diz através do profeta, que não haverá mais lembrança. Vamos ver o texto? Observe, Isaías capítulo 65, versículo 17 diz assim, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E sejamos sinceros, parece que esse texto contradiz outros textos da Bíblia, né? Porque nós temos falado aqui com uma certa frequência nos instantes finais, que nós cremos sim, que nós vamos ter lembrança de todas as coisas. Então, permita-me enumerar aqui por que cremos isso. Vamos dar um exemplo. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, naquele diálogo entre o homem rico e o pai Abraão diz assim, lembra-te que na vida você só teve bens e Lázaro só recebeu males. Então, Abraão estava trazendo a memória daquele homem sobre a sua vida na terra. Aquele homem lembrou-se dos 5 irmãos, pediu para que Abraão mandasse Lázaro pregar para os seus 5 irmãos, para que eles não fossem para o lugar de tormento. Também os mártires da grande tribulação, que está no capítulo 6, versículos 8 a 10 do livro do Apocalipse, eles lembraram a Deus do seu sofrimento e perguntaram, até quando, ó santo e verdadeiro dominador, tu não julgas o nosso sangue das mãos dos nossos inimigos? Também quando nós falamos acerca do tribunal de Cristo, que nós seremos levados ao tribunal de Cristo para receber o galardão, claro, tem que haver lembrança do que fizemos. Não faria sentido eu receber um galardão, uma recompensa, se eu não lembro do que eu fiz por isso. Haverá uma prestação de contas da nossa mordomia, então claro que nós vamos lembrar. Então, como explicar esse texto, se vários outros textos da Bíblia nos mostram que haverá lembrança? Por exemplo, os homens que serão conduzidos ao juízo final, eles vão lembrar dos seus feitos, dos seus atos. Então, cremos sim que essa memória, essa lembrança, nós levaremos para a eternidade. E qual é o sentido? Isaías capítulo 65, versículo 17, a parte B diz assim, que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Em que sentido, professor? É que nós vamos adentrar numa nova dimensão, uma nova realidade, uma nova vida.
Permita-me explicar aqui de outra forma. É como se, vamos dar um exemplo. Permita-me dar fazer essa comparação. Digamos que uma moça muito pobre, morando num lugar paupérrimo, digamos que ela tornou-se noiva de uma pessoa muito rica, muito milionária, sei lá dos Emirados Árabes, que prometeu vir buscá-la e levá-la lá para morar com ele, lá nos Emirados. É uma comparação, tá? Por favor. E é claro que essa moça pobre, paupérrima, que morava talvez até numa palafita, ao ser conduzida, ao casar e ir lá para os Emirados Árabes, viver num país de primeiro mundo, altamente sofisticado, é claro que ela vai lembrar-se sim de onde ela saiu, de onde ela veio, ela não vai esquecer das suas origens. Mas perceba, ao chegar lá, ela está numa nova dimensão, uma nova realidade. Ela agora tem um novo nome, ela agora tem outras coisas para ver, para contemplar, para conhecer. Então, observe que coisa interessante. É claro que quando nós chegarmos no céu, nós teremos lembrança da nossa vida aqui, de onde vivemos, como nós vivemos aqui na terra, claro, mas quando chegarmos no céu, nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos estar na presença dos anjos, nós vamos estar com os personagens bíblicos. Olha que coisa maravilhosa, um dos grandes privilégios que nós teremos no céu, sabe qual é? É nós podemos conversar com Noé, com Moisés, com Paulo, com os homens e mulheres de Deus, os heróis da fé. Nós teremos a oportunidade de estar conversando com eles. Então, em vez de nós estarmos pensando na vida que tivemos aqui na terra, nós estaremos diante de uma outra realidade, é uma outra vida, é uma outra dimensão, é uma outra realidade. Este é o sentido do texto, quando diz que não haverá lembrança, nesse sentido. Não é que vai ser apagado da nossa memória, mas que nós, em vez de ficarmos olhando para trás, nós olharemos para frente, para a nova vida, para a nova realidade que está reservada para os salvos no futuro. Vejamos o que diz o versículo 18, por favor. Diz assim: exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa! Deus está dizendo através do profeta que é para nós nos alegrarmos. E essa profecia, essa promessa, claro, aplica-se a todos os salvos, mas de forma mais direta para Jerusalém, para o povo judeu. Deixa eu ler a parte B desse texto. Observe o que é que o texto diz. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Professor, por quê? De forma mais direta, específica para a cidade de Jerusalém. Ora, você sabe disso. O quanto o povo judeu tem sofrido, não é assim? Quantas vezes esse povo foi expulso da sua terra? Quantas vezes foi alvo de invasões estrangeiras? Quantas vezes desejaram exterminar o povo judeu? Ainda hoje, o povo judeu não vive em paz na sua terra, cercado de nações árabes que desejam exterminar, líderes que dizem publicamente que o desejo é exterminar o povo judeu, é destruir a nação de Israel. Mas olha que promessa gloriosa. Deus está dizendo que o povo de Jerusalém deve exultar, deve alegrar-se naquilo que ele está criando, ou seja, porque haverá um período de paz, haverá um período de bonança, haverá um período de prosperidade para o povo judeu. Veja o que diz o versículo de número 19, o profeta Isaías continua dizendo assim: eu me alegrarei por causa de Jerusalém, glória a Deus, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Deus está dizendo que vai se alegrar com o povo de Jerusalém, com o povo judeu. Deixa eu ler esse texto, essa profecia, na Bíblia Viva, diz assim, glória a Deus. Jerusalém será minha fonte de prazer, e eu me alegrarei muito com o meu povo. Lá nunca mais se ouvirão choro e os gritos de tristeza e dor. Quantas lágrimas não foram derramadas nessa terra, nessa nação, por esse povo.
Quantos judeus, não é, que não foram mortos, não foram exterminados, principalmente nos períodos dos cativeiros, no período da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler desejou exterminar o povo judeu. Ainda hoje o povo sofre, chora, derrama lágrimas. Vez por outra, Israel, Jerusalém está sendo bombardeada por grupos terroristas. Glória a Deus. Mas veja o que Deus diz. Vamos ler mais uma vez essa profecia maravilhosa? Aí Deus se utiliza de Isaías e diz assim: eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Deus está dizendo que haverá alegria na cidade de Jerusalém. Veja o que diz o versículo de número 20. Deus continua falando através de Isaías: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Glória a Jesus. Nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Olha que coisa interessante. Esse texto é uma profecia acerca do reino milenial. Não diz respeito ao estado eterno e perfeito, porque ainda haverá morte, perceba, ainda haverá morte no milênio, numa proporção muito menor. Mas uma das características do milênio é que haverá longevidade. Os homens viverão como árvores. Observe que o texto diz que se alguém morrer de 100 anos no milênio, e é claro, eu estou falando de pessoas em corpos físicos e naturais, não estou falando da igreja, porque a igreja já estará em corpos gloriosos e incorruptíveis. Mas se alguém morrer no milênio com 100 anos, aí no dia do sepultamento, as pessoas que forem para aquela cerimônia, para aquele sepultamento, vão dizer: meu Deus, tão jovem, qual a idade? 100 anos. Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, diz assim: não haverá mais crianças que vivam poucos dias. Ou seja, as crianças vão viver, vão crescer, não haverá esse grande número de crianças que morrem recém-nascidas, porque Deus irá abençoar a terra. Diz que os homens viverão muitos e muitos anos. Aos 100 anos, uma pessoa será considerada jovem. E somente os pecadores morrerão com essa idade. Ou seja, só os pecadores que vão morrer com 100 anos. Os justos vão viver muito mais do que isso. Isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 5, onde os homens viviam quantos anos? 500 anos, 600 anos, 700, 800, 900 anos. Assim, é isso que ocorrerá no milênio. Veja o que diz o versículo de número 21. Deus continua falando através de Isaías, dizendo assim: eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Parece uma coisa lógica, sim, claro que é. Mas qual é o sentido, professor, desse texto, dessa promessa ou dessa profecia? Eu vou explicar. É que essa é a realidade. Às vezes as pessoas constroem casas, você deve conhecer alguém assim, construiu uma casa muito bonita, muito bela, mas acabou morrendo. E ele não desfrutou, ele não teve o privilégio de habitar naquela casa. Quem vai morar é a viúva, são os filhos, são os netos, assim, são os herdeiros. Às vezes essa casa vai ser vendida para distribuir o valor para a família. Às vezes a pessoa planta uma vinha e antes que venham os frutos, a pessoa vem a óbito. Ele plantou, mas não colheu do fruto. Ele plantou, mas não espremeu uvas, não tomou o suco da uva daquela vinha. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia, essa promessa que vai se cumprir lá no milênio. Veja o que a palavra de Deus diz. Diz assim: eles construirão casas e nelas habitarão. Ou seja, já que vai ser longevidade, já que vai viver muitos anos, eles vão poder construir casas e vão habitar nelas. Vão plantar vinhas e vão comer o seu fruto. Por quê? Porque haverá longevidade. Os homens viverão muitos anos, muitos séculos, viverão como as árvores. Veja o que diz o versículo de número 22, ainda dentro desse contexto, dentro dessa profecia.
Aí vem a explicação do versículo 21. Deus diz através de Isaías: não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Então, que coisa maravilhosa. Essa é uma profecia que vai se cumprir no milênio, né? As pessoas que estiverem na terra não terão ainda corpos gloriosos e incorruptíveis, porque você sabe disso. Haverá 2 grupos de pessoas no milênio. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, nós já explicamos isso várias vezes. A igreja estará reinando com Cristo. A igreja já terá corpos gloriosos e incorruptíveis. A igreja está isenta da morte, livre da morte. Mas as pessoas que escaparam da grande tribulação e adentraram no milênio, elas adentrarão em corpos físicos e naturais. E o período do milênio é aquele período áureo, onde haverá muita fartura, muita abundância, onde haverá prosperidade, justiça, paz na terra, Cristo reinando. Então essas pessoas, ao adentrarem no milênio, estarão livres de enfermidades, estarão livres das guerras, estarão livres das injustiças, estarão livres dessa promiscuidade, porque Satanás estará preso. Então essas pessoas irão viver quase que Adão e Eva no Éden, muito próximo. Eu não vou dizer exatamente igual, porque quando Adão e Eva estavam no Éden, não havia a natureza caída e pecaminosa. E eu posso dizer que ainda haverá sim a natureza caída, adâmica ou pecaminosa no milênio, mas ela será refreada. Por quê? Porque Jesus estará reinando, Satanás estará preso, haverá justiça na terra. Então, embora que essa natureza, nas pessoas que estiverem em corpos físicos e naturais, ainda continue, mas ela será refreada, posso dizer assim, porque Cristo estará reinando e, claro, aqueles que cometerem pecado serão punidos, serão castigados. Vamos continuar estudando essa profecia? No versículo 23 diz assim: não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Olha que coisa maravilhosa. Então as pessoas durante o milênio vão casar, vão gerar filhos, e os seus filhos estarão com eles. Os seus filhos serão benditos. Deixa eu ler esse texto, Isaías capítulo 65, versículo de número 23, na Bíblia Viva diz assim: nunca mais trabalharão sem proveito para outros povos comerem suas colheitas. Por quê? Porque isso ocorreu muito nos tempos bíblicos, em que os israelitas, os judeus plantavam e vinham outras nações e comiam do seu fruto, roubavam. Lembra dos dias de Gideão, que os midianitas vinham e destruíam as novidades da terra? Isso ocorreu muitas vezes. Aí a profecia diz, na Bíblia Viva: nunca mais trabalharão sem proveito para outros povos comerem suas colheitas. Os seus filhos não acabarão na desgraça, na tragédia. Isso é uma realidade no mundo hoje. Quantos pais não têm o desprazer, a tristeza, a infelicidade de ver o seu filho morrendo de forma trágica, cruel, traiçoeira muitas vezes. Você sabe, isso é uma realidade no mundo hoje. Mas olha o que a profecia diz: os seus filhos não acabarão na desgraça, pois serão um povo que o Senhor abençoou, e seus filhos também serão abençoados. Ou seja, Deus estará abençoando os povos, as nações. Não só o povo judeu, mas as pessoas que estiverem na terra desfrutarão desse período de paz, de justiça, de longevidade, de bênção. Até as famílias, os filhos serão abençoados. Com certeza, durante o milênio, não haverá tráfico de drogas. Não haverá no milênio. No milênio não haverá o mundo do crime, também não haverá no milênio. Os filhos poderão ir à escola, por exemplo, à faculdade, sem preocupar-se com assalto, sem se preocupar com violência. Isso não haverá violência doméstica durante o milênio. Não haverá filhos rebeldes
durante o milênio não, serão benditos, serão abençoados. As famílias serão prósperas financeiramente, mas também espiritualmente. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Deus está prometendo através de Isaías que irá abençoar o mundo, a terra, as famílias, haverá paz, até mesmo a ferocidade dos animais será extinta. Os homens não vão guerrear durante o milênio. Então, as pessoas estarão mais voltadas, com o coração mais voltado para as suas famílias, e as pessoas poderão viver em paz, poderão viver em segurança, poderão viver felizes junto com os seus. Vamos ver o que diz o versículo de número 24. O versículo 24 diz assim: olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Deus está prometendo responder às orações. Uma das bênçãos do milênio é que as respostas às orações serão imediatas. Olha que coisa interessante. Deus diz assim: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Glória a Deus. Glória a Deus. É claro que há uma série de fatores que nesse mundo, nesse tempo em que vivemos, nem sempre as orações são respondidas de forma imediata, né? Sejamos sinceros. Tem orações que elas se cumprem, são ouvidas, atendidas muito rápido, mas alguma delas demora muito, né? E por quê? Há vários fatores. Há o fator do tempo de Deus, porque Deus tem um tempo determinado para todo propósito, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Às vezes é a falta de fé, não é assim? Porque a incredulidade é um impedimento para que venha a resposta da oração. Às vezes é a desobediência, porque a desobediência também impede que as orações sejam atendidas. Às vezes são os conflitos conjugais que também impedem que as orações sejam respondidas, sejam atendidas. Então há uma série de fatores. Mas olha, no milênio, no período do reino milenial, Deus está dizendo assim: antes que eles clamem, deixa eu ler mais uma vez essa profecia, observe o que ele diz: antes mesmo, glória a Deus, antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Na Bíblia Viva diz assim: eu darei a eles o que desejarem. Glória a Deus. Antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Como se explica isso, professor? Eu vou dizer. Ora, Satanás preso, não haverá esse avanço do pecado, da iniquidade, das transgressões. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Os homens viverão em paz e harmonia com Deus, com Cristo, Jesus reinando na terra. Então, as bênçãos serão, né, derramadas, as orações serão atendidas, serão respondidas. Olha que coisa maravilhosa. E o último versículo, que é o versículo de número 25, a bênção será tão grande no período do milênio, que vai alcançar até mesmo os animais. Olha o que diz a profecia: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu monte santo, ou santo monte, diz o Senhor. O que é que esse texto está dizendo? Que os homens poderão viver em harmonia com a natureza. Ora, um dos privilégios lá do Éden é que Adão não precisava ter medo dos animais. Adão não tinha medo do leão, do tigre, do leopardo, do urso. Não tinha medo, porque havia uma harmonia. Muito pelo contrário, ao homem, Adão, foi dado o direito de ser o administrador da terra. Então, Adão não tinha medo de nada. Essa é a verdade, não tinha medo de nada. Antes da queda, né? Antes do pecado. Então ele podia viver em paz, até porque foi dada ao homem a responsabilidade de dar nomes aos animais. Então Adão podia conviver com esses animais que não eram ferozes, que não eram carnívoros, que eram herbívoros. Mas olha que coisa maravilhosa. O pecado trouxe muitas sequelas, muita desordem, como já falamos,
E uma das coisas ruins que o pecado trouxe e provocou foi exatamente esse conflito entre o homem e a natureza. Perceba isso, que agora essas feras não vivem mais com os seres humanos, é um perigo para os seres humanos. Várias vezes a Bíblia nos mostra isso, que as feras devorando os seres humanos, ou seres humanos matando as feras. Mas que coisa maravilhosa! Durante o período do reino milenial, os animais voltarão a ser herbívoros, voltarão a comer palha como boi, o leão, o cordeiro vão estar juntos, a serpente voltará a comer pó, o que significa dizer que os homens poderão viver em paz, viver em harmonia com as feras e com os animais. É bem verdade que tudo isso parece uma utopia. É claro que quando nós lemos essas profecias, parece que é algo que está fora da realidade, ou fora da probabilidade, ou fora da possibilidade. Mas eu não tenho dúvida alguma que essa promessa, que essa profecia, ela terá o seu cumprimento em um futuro próximo. Quando ocorrerá isso, professor? Quando Jesus voltar na segunda fase da sua segunda vinda. Quando Jesus julgar as nações. Quando Jesus destruir as nações inimigas de Israel. Quando Jesus implantar o reino milenial, que está no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos de 1 a 6. Todas essas bênçãos, elas irão ocorrer na terra, irão ocorrer no mundo. E o que é melhor, nós teremos a oportunidade de vivenciar essas bênçãos, essas promessas, num prisma ainda mais especial, porque a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis. Nós estaremos reinando com Cristo, mas aqueles que escaparem da grande tribulação e adentrarem no milênio em corpos físicos e naturais, poderão conviver, desfrutar da realização dessas bênçãos, do cumprimento dessas promessas. Isso é uma promessa de Deus. Isso aqui não é um projeto humano, isso aqui não é um plano de governo de um governante, isso aqui não é uma ideia de um político, de um filósofo, de um sociólogo, não, isso aqui é promessa de Deus. O Deus que criou, Ele irá recriar, Ele irá permitir que essa terra passe por mudanças, por transformações. E o que é melhor é que Jesus estará governando o mundo. Você deve lembrar daquela, glória a Deus, daquele sonho do rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor sonhou com aquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Glória a Deus. Quando Daniel interpretou a visão, interpretou o sonho, Daniel disse assim: tu estavas vendo isso, quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos pés, e quebrou tudo, esmiuçou tudo, o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, que se espalhou como uma pragana na eira. Mas a pedra que atingiu a estátua nos pés, ela cresceu e encheu toda a terra. Glória a Deus. Talvez você esteja perguntando qual a relação entre o sonho do rei Nabucodonosor e essa profecia de Isaías 65. Eu vou lhe explicar. Esta pedra representa Cristo. Quando ela destrói a estátua, está dizendo assim: Jesus porá um fim aos governos humanos. Mas quando essa pedra cresce e enche todo o mundo, toda a terra, está dizendo que esse Jesus, que é a pedra, irá reinar sobre o mundo inteiro. E o mundo viverá esse período de paz, de justiça, de longevidade, onde o mundo desfrutará de bênçãos como nunca vista desde que o pecado entrou no mundo. Essa é uma das principais profecias bíblicas e não temos dúvida alguma que no tempo ela irá se cumprir.